1º de novembro, conflitos desconfortáveis. Vou repetir então a leitura de Jonas 4, preste atenção. O descontentamento de Jonas. Com isso, com o arrependimento da cidade toda e Deus também mudando a sua decisão, que era destruir Nínive, e agora ele não destruiu mais. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E então o Senhor fez nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para ele a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Conflitos de visão de mundo, de sentimentos acumulados dentro de nós. E Jonas sentia um ódio tão profundo pelo povo para o qual Deus o enviara, que preferia morrer a ser humilhado daquele jeito, porque ele profetizou que iria ser destruído, e no fim não foi destruído. Talvez pensasse: agora estou passando por mentiroso. Então ele pensava muito nele só, não pensava na salvação daquela cidade, diferente do nosso Deus. Deus ama o pecador, e Deus odeia o pecado do pecador. Então ele não confunde as coisas. Ele quer tirar o pecador, que ele ama, da situação de pecado em que ele está. Então, venha como você é, e Deus vai fazer o que ele quer. Jonas queria que Nínive fosse a próxima Sodoma e Gomorra,
Ele ansiava pelo juízo divino sobre aquele povo odiado. Quando isso não aconteceu, Jonas preferiu morrer a permitir que seu mundo fosse virado de cabeça para baixo. Pela segunda vez na história de Jonas, Deus o confrontava. A primeira vez foi quando, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, correndo de Deus. E Deus o confrontou ali no mar. E ele foi parar no ventre do peixe. E agora Deus confronta ele pela segunda vez, com essa atitude dele. E é interessante porque Deus não queria salvar só a cidade de Nínive e os animais, mas queria salvar Jonas do ódio que ele tinha. Visões de mundo são frequentemente formadas e alteradas com base em experiências de vida e como elas são interpretadas ou explicadas. Não é apenas falada. Deus poderia falar com ele, mas além de falar, Deus mandou uma planta como se fosse uma parábola, uma experiência para ele ter a noção da idiotice que ele estava fazendo. Nessa nova experiência, a primeira foi com o peixe, agora foi com o verme. Deus ajudou Jonas a reconhecer sua visão de mundo distorcida. Ele fez com que uma planta crescesse milagrosamente. E também milagrosamente, já no outro dia pela manhã, ela secou. Em vez de ver isso como um milagre imerecido, ele o viu como uma bênção apropriada e merecida que se seguiu às suas boas obras. Opa! Deus mandou uma planta aqui, e agora esse sol terrível, possivelmente mais de 50 graus, sobre sua cabeça desnuda, agora tinha uma sombra fresquinha. Ele diz, mas eu mereço, né? Saí de longe, andei mais de 3.000 quilômetros, agora estou aqui, e nessa cidade terrível, então Deus está me recompensando. Talvez ele pensasse assim. Quando a planta morreu, já no outro dia, o infortúnio fez com que Jonas ficasse irritado e inseguro em relação à sua autoestima. E seus pensamentos se tornaram suicidas. Ou seja, Deus tirou. Como Deus teve coragem de tirar essa planta para o seu servo? Como Deus teve coragem de fazer isso? Eu estou fazendo tanta coisa para Deus e Deus está fazendo isso comigo? Não está certo isso. Jonas certamente pensou assim. E queria morrer. Depois dessa experiência, Deus o corrigiu com voz suave, ajudando-o a perceber que era tolice valorizar uma planta mais do que milhares de homens, mulheres, crianças de Nínive e seus animais. A história não termina com o arrependimento de Jonas, mas remete a decisão de se arrepender e de aproveitar a lição para eu e você, para nós. Não é porque trabalhamos para Deus e sacrificamos para Deus que Deus vai pagar e toda a nossa vida vai dar certo. Nossa vida é de sacrifício, um sacrifício por amor, não para ser recompensado.
não para ganhar a salvação, mas porque Deus está mandando. E Deus está mandando não só pregar o Evangelho, mas amar os nossos inimigos. Os dois são mandamentos. Que Deus nos ajude a cumprir os dois. Amém.